Fala pessoal, tudo bem por aí? Hoje eu vou tentar passar aqui de forma bem prática como que eu estruturo meus projetos que eu utilizo o Nest.js como framework. Não tem muita cerimônia para falar sobre isso e eu vou partir do princípio aqui que vocês sabem que o Nest.js é um framework que utiliza o Node.js aí under the hood, né? Por baixo, né? Tem um, um Node rodando. Ele também tem duas opções um, de, de exposição dos endpoints HTTP, né? Então você pode utilizar ou o Express ou o Netfly. E hoje eu vou criar um projeto simples aqui e expor uma API e mostrar para vocês como que eu gosto de organizar a arquitetura desse projeto, tá? Então, primeiramente eu vou utilizar a própria CLI do Nest, tá? Então a gente pode usar Nest New e a gente vai passar o nome do projeto, tá? Então eu vou passar aqui como um exemplo, tá? Então eu vou passar como Nest.js Sample e ele vai gerar tudo para mim. Eu gosto de usar o Yarn, então ele já cria aqui para mim toda a estrutura. Vocês vão ver, ele já criou a pastinha aqui, certo? E ele já instala tudo que eu preciso para que esse projeto funcione, tá? Enquanto ele está instalando, eu vou mostrando para vocês aqui. Ele já gera uma pastinha de teste, onde vai o teste end-to-end aqui da aplicação, que vai ser com certeza utilizado se você estiver fazendo alguma coisa séria. E dentro da pasta source, ele gera um arquivo main, onde ele faz a exposição do nosso aplicativo. Um arquivo service, que é onde realmente roda a requisição para aquele serviço que a gente está expondo. Um arquivo module, que é uma característica do Nest.js, que é onde ele carrega as dependências daquele módulo que a gente está lidando. E o arquivo controller, que é o controller normal que a gente tem em outros projetos de API e assim por diante, tá? Então, eu vou começar explicando a partir do controller, porque faz mais sentido quando você imagina que você está recebendo uma requisição por um endpoint, vai tratá-la dentro da sua API e devolver a resposta, certo? Então, o controller, como eu falei, ele expõe uma rota, tá? Então, aqui a gente tem esse decorator aqui, tá? Isso aqui é um decorator e ele pode levar uma propriedade aqui dentro, que é o nome do controller, e a gente pode chamar esse controller, por exemplo, de heroes. Tá? E o que quer dizer isso? Se eu passar o heroes ali, o que quer dizer? Quer dizer que quando eu quiser utilizar a API, eu vou estar no http dois pontos barra barra, né? Se eu estiver rodando local aqui, localhost 3000 barra heroes, eu vou atingir este controller. E aqui dentro do controller a gente tem os métodos que esse controller vai executar. Aqui ele já coloca um método de exemplo, que é o get, né? Então, se eu passar aqui uma outra propriedade para dentro desse controller, desse decorator get aqui, por exemplo, se eu passar a propriedade all, tá? Ele vai... o que quer dizer isso? Que eu vou ter que atingir o endpoint barra heroes barra all, certo? E aí ele vai chegar neste endpoint aqui, certo? E o que esse controller faz? Ele solicita um serviço, tá? Esse é o serviço HTTP que a gente está falando. Né? Então o controller, para que ele serve? Ele serve simplesmente para fazer o routing das nossas solicitações. A partir de uma rota, eu decido para qual serviço HTTP eu vou resolver aquela rota. Então, neste caso aqui que a gente está colocando, este controller ele resolve para este serviço aqui, que é o getHello, que está dentro deste arquivo aqui, app.service. Então, você tem o serviço getHello que retorna simplesmente uma string hello world, tá? Só que isso daqui não é o mais comum que nós temos, certo? Isso aqui é uma abordagem muito simples e, via de regra, você vai precisar de uma organização um pouco mais complexa do que essa, tá? Então, como que eu faço a organização dos meus projetos? Bom, eu costumo criar aqui uma pasta main, tá?
E dentro dessa pasta main, eu vou criar um arquivinho index.ts para facilitar as exportações. E dentro dessa pasta main, eu vou criar uma pasta controllers, uma pasta modules, certo? E por fim, uma pasta services, certo? E para todas essas pastas, para facilitar novamente a exportação, eu vou criar um arquivo index.js, tá? JS não, .ts, né? Porque a gente está falando de TypeScript aqui. E maravilha, certo? É assim que eu costumo fazer. E aí, para dentro desses controllers, eu vou criar a pasta. Para dentro dessas pastas aqui dentro da main, eu vou criar a pasta que eu estou querendo realmente lidar e nomear aqui, né? Então, vamos dizer que a gente está falando de uma API que traga heroes para nós, certo? Então, eu vou ter um controller aqui de heroes. Eu costumo criar uma pasta para cada rota que eu vou expor, certo? Se tiver /heroes, vai ter uma pasta aqui, controller heroes. Se eu tiver, vamos dizer que eu seja uma API de uma empresa, então eu vou ter uma /employees. Então vai ter aqui employees. Se eu tiver managers vai aqui dentro. E assim por diante, certo? O mesmo vale para os módulos, certo? Então eu vou ter aqui o módulo na pastinha heroes. E o mesmo vale para services, onde eu vou ter os services heroes. Ah, mas está com o nome duplicado. Sim, mas está em estruturas diferentes. E você sabe que /modules, /heroes, você está falando do módulo heroes. /controllers, /heroes, você está falando do controller heroes. Certo? E aqui dentro, bem simples, a gente vai ter um heroes.controller.ts. E eu gosto também de deixar, para deixar organizado, um index.ts aqui também. O mesmo vale para os módulos, heroes.modules.ts. E o mesmo vale para os services, heroes services.ts. E aí, aquele arquivo index.ts para a gente conseguir fazer um export organizado, certo? Muito bem, então agora a gente está com essa estrutura aqui na nossa, na nossa aplicação. Então, só para facilitar aqui a explicação, eu vou levar tudo isso aqui para dentro do controller. Eu vou levar tudo isso daqui para dentro do módulo. E eu vou levar tudo isso daqui para dentro do serviço. Certo? A única importação aqui que está errada é essa. E aí a gente tem que ir lá e ajustar essa importação. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou exportar tudo. Opa, perdão. Hero Services. Aqui eu vou exportar tudo do módulo. Certo? E aqui eu vou exportar tudo do controller. Maravilha? Aqui eu vou ter que refazer a referência desse cara, certo? Então eu vou voltar, vou buscar lá no controller, certo? E aqui eu vou voltar 2 níveis também e vou buscar lá nos services, certo? Aí aqui ele não está localizando porque tem erro no outro, na outra exportação, mas não tem problema, a gente localiza ele aqui. Muito bem. E aqui por que ele não está? Porque isso daqui está ainda com problemas. Aqui eu vou importar o controller. Ele por algum motivo não está
localizando aqui o meu controller. Deixa eu ver se eu fiz a exportação corretamente aqui. Heroes.controller. Aqui. Services. Ah, eu que tô comendo bola aqui, ó. Eu preciso exportar o que tem dentro da pasta, né? Certo? Se eu não exportar aqui o que tem dentro da pasta, nenhum outro módulo vai conseguir localizar, né? Então, pronto. A exportação está correta. Agora, corrigir isso daqui. Muito bem. E prontinho. O service está importado. Controllers a gente não precisa passar todo esse resto aqui. Faltou exportar aqui. Exportando daqui. Ponto barra heroes, né? Muito bem. E por fim eu vou deixar exportado aqui do lado de fora tudo que tem dentro da pasta main. Controllers, services e módulos, tá bom? Muito bem. E a gente pode fazer algumas coisas aqui, que é se livrar desse cara e desse cara aqui, tá? Então eu me livro deles e a gente muda aqui o formato como isso funciona, tá? Mas primeiro eu vou renomear algumas coisas aqui. Então, como a gente está colocando módulos, eu não vou mais chamar esse controller aqui de app controller, porque ele não é o controller do meu aplicativo inteiro. Ele é apenas o controller da minha rota Heroes. Então eu vou chamar de Heroes Controller, certo? E aqui no módulos, eu não vou chamar ele de app módulo, eu vou chamar ele de Heroes módulo, certo? O mesmo vale para serviços, onde eu não vou chamar de app service, eu vou chamar de Heroes service. E aí, obviamente, eu tenho que corrigir todas as importações aqui, certo? Aqui também. E, por fim, aqui. Muito bem. Tá? E aí, a gente precisa obter esse módulo aqui dentro da mesma forma, tá? Então eu quero o Heroes Controller e ele vem de onde? Da pasta main, tá? E aí o que falta aqui para ele localizar de dentro da main aqui? Eu tenho que dizer qual que é, né? A pasta, certo? E aqui a gente pode, na verdade, importar de dentro da main também, porque a origem é a mesma. Heroes Service.
Muito bem. E aí a gente insere o controller aqui, o service aqui. E aí, o último ajuste que falta, esse daqui agora sim é o módulo da minha aplicação, que ele vai carregar todos os módulos dependentes aqui. Então, este módulo agora, ele vai para dentro do main. Isso daqui não muda, certo? E aí, para a gente verificar se deu tudo certo aqui, a gente vai dar um yar start dev. Eu só vou dar uma olhada na porta que ele está utilizando aqui. É a 3000. Aí, só para a gente ter uma noção boa de como funcionaria no mundo real, a gente vai criar um arquivo aqui, .env, e eu vou criar uma variável port, e vou dizer que ela vai ser exposta na 33.3, tá? E aí a gente pode vir aqui e simplesmente dizer o process.env.port, certo? E a gente passa uma condição aqui, que caso ele não ache, vamos ver se deu certo, tá? Eu vou mudar a porta só para ver se ele dá certo. E aí a gente tem que lembrar, desculpa, isso aqui tem que estar dentro desta pasta, tá? Para não ficar no outro nível que tá, certo? E é isso, tá bom? E aí só para ficar certo aqui, a gente vai validar se o .env não está no gitignore padrão. Então é sempre bom inserir ele aqui, tá? Então a gente cria aqui uma seção e diz que o .env tem que ser ignorado, aí você vai ver que o .env ficou dessa corzinha aqui. Então, vamos startar a aplicação. Eu preciso entrar na pasta, né? Senão ele não vai saber que eu estou num projeto, né? Então vamos lá, yarn start dev. Ele vai fazer uma compilação de tudo que a gente fez e vai nos dizer se deu tudo certo ou não. Veja, ele carrega todas as rotas aqui e ele já expôs aqui a nossa rota heroes/all dentro do controller heroes. E aí como que a gente vê se isso está funcionando? A gente, só um momento, deixa eu redimensionar aqui, tá? Então a gente vai aqui no http localhost e a gente vai na porta 333/heroes/all. Opa, não funcionou. Por quê? Vamos verificar. Possivelmente ele não carregou ali a minha variável de ambiente por algum motivo, depois nós vamos verificar. Eu vou passar na 3334, na 3334 ele está funcionando Hello World, certo? Então, basicamente é assim que eu estruturo as minhas dependências aqui do Nest.js, tá? Falta um detalhe aqui que eu gosto de aplicar. Se você estiver fazendo algo muito complexo, vamos dizer assim, você precisa fazer consulta em banco de dados, você precisa salvar dados em banco de dados, fazer validação de negócio, rodar algum processo, disparar algum evento, você adicionar toda essa complexidade dentro desse service aqui, eu gosto de chamar esse service aqui de HTTP, né? O serviço HTTP, porque é o que realmente está resolvendo a requisição HTTP. Você adicionar toda essa complexidade aqui começa a se tornar algo um pouco inviável, tá? Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de ter no nível do source aqui, eu gosto de ter uma pasta para cada módulo que eu vou criar. Então, no caso, a gente teria criado esse módulo Heroes aqui, e essa é a pasta que resolve as complexidades do Heroes, certo? E o que ela vai conter aqui? Deixa eu só encerrar aqui a versão para a gente ficar com a tela um pouquinho maior. Então, o que a pasta vai conter aqui? A pasta simplesmente vai conter todas as dependências, todas as exigências que a nossa aplicação precisar cumprir, tá? Então, por exemplo, eu vou ter que fazer consulta em banco de dados. Então, eu vou ter uma pasta aqui, repositories, que é a pasta que executa as requisições para bancos de dados, tá?
Então, eu vou ter aqui heroes, repositories.ts, tá? A minha... existe uma possibilidade de eu precisar expor novas versões ou possivelmente eu vou ter descontinuidade de versões das minhas APIs. Isso é uma coisa normal, então eu sempre crio. Então eu vou ter aqui uma pasta API, tá? Que é a que realmente vai executar as operações, tá? Dentro dessa API eu vou ter o index.ts, sempre crio para facilitar exports, tá? E eu vou ter aqui a versão da API, tá? Então vamos dizer que é V1, tá? E dentro da V1 eu vou ter o que é referente a essa versão. Então o que é referente a essa versão? Essa versão vai ter os resolvers, tá? E ela vai ter uma coisa muito importante aqui para trabalhar com TypeScript, tá? Que são os typedefs. Os typedefs são onde a gente vai criar os tipos específicos dessa API, tá? Então, se você vai fazer uma requisição externa, vai receber uma resposta, você vai tipar essa resposta aqui para que você tenha controle daquilo dentro da sua API, tá? Bom, mas é tudo aqui dentro do resolver que a gente faz? Então, eu tenho que fazer uma requisição externa, eu tenho que salvar o dado em banco de dados. É tudo aqui que a gente faz? Não, não é. Por uma questão de organização e segurança, banco de dados vai ser só acionado por esse repositories. Então, sempre que tiver alguma chamada para banco de dados, você vai criar, dentro da sua classe aqui de repositories, você vai criar uma requisição para o banco de dados fazer aquela operação para você. E se eu tiver que solicitar um serviço externo? Por isso, aqui dentro a gente cria uma pastinha chamada services, perdão, eu criei um arquivo, não era isso que eu queria. Vou criar uma pasta chamada services e é esse cara que vai executar esse tipo de operação, tá? Por último, um pouco mais raro assim de você ter a necessidade de criar, eu teria aqui para suprir regras de negócio específicas, eu teria uma pasta chamada que eu chamo de use case, tá? Casos de uso. Então, vamos dizer assim, toda vez que eu consultar um hero, toda vez que eu consultar o Superman, eu tenho que informar para o meu banco de dados quem que consultou o Superman, por uma questão de tracking. Ou então, vamos dizer que eu esteja fazendo um tracking de marketing, né? Então, toda vez que o usuário clicar aqui nesse item, eu quero fazer um tracking dele com a minha ferramenta externa de marketing. Isso viria para dentro do use cases, porque é uma regra de negócio, tá? Nem sempre é necessário, porque às vezes é uma coisa muito simples, tá? E que já pode entrar no fluxo. Mas é bom ter essa noção de que a regra de negócio está apartada. Certo? Então, de maneira prática, como que funcionaria isso daqui, tá? Eu teria aqui dentro do SV1 Resolvers, eu teria a minha classe aqui que resolveria simplesmente a requisição que veio por aqui, passou pelo service HTTP aqui, tá? E esse service HTTP é o que vai solicitar para esse resolver aqui, tá? Para não ficar muito extenso esse vídeo, eu vou dar uma parada por aqui e eu faço o próximo com a gente realmente criando as chamadas e todas as dependências aqui necessárias para a exposição dessa API. Fechado? Um abraço, até a próxima.